Oi, continuando a nossa série da Fórmula da Carreira de Sucesso, nós vamos abordar mais um item daquele ranking do Fórum Econômico, né, do estudo Future Jobs. E hoje a gente vai abordar o segundo item da lista, segundo item do ranking, melhor colocado das habilidades do futuro. No vídeo anterior, eu falei sobre a solução de problemas complexos. Agora, o foco é pensamento crítico. A palavra crítica vem do latim, ela significa avaliação, julgamento, mas a gente precisa tirar o preconceito das palavras. Muitas coisas a gente faz associação, então é regra dizer atualmente, não se pode julgar, mas muita coisa a gente julga sim, né? Então tira o preconceito e vamos ver o que realmente a palavra significa. Às vezes a gente precisa julgar muita coisa, assim, discernir, né? Avaliar situações. E não se trata de ser pessimista, ser crítico na medida certa é bom, né? Sem exageros, significa avaliar bem uma situação, até para maior segurança de uma tomada de decisão. Eu gosto dessa imagem de ciclista porque ela mostra exatamente cada ponto de vista diferente de olhar um ciclista, né? Então, como a gente se vê como menos um carro na cidade, como o governo nos vê, como a indústria automobilística nos vê e por aí vai. Então, essa imagem ela mostra bem para que diferentes pontos de vista a gente tem que olhar ao redor, em cima, embaixo, de todos os lados, né? Logo, pensamento crítico nada mais é do que ver problemas por diferentes ângulos, por diferentes óticas. Inclusive, ele é muito bom para evitar a fake news, para inibir a fake news, porque na medida que você investiga mais, você corre menos risco de cair em armadilhas. Essa habilidade leva você a fazer muitas perguntas, a ser um questionador, né? Você vai questionar tudo que se lê, tudo que se ouve. É a curiosidade inteligente e não a curiosidade futriqueira, fofoqueira. Uma característica das pessoas inteligentes é a curiosidade, mas é a curiosidade do conhecimento, né? O melhor exercício para a gente desenvolver o pensamento crítico é sempre questionar mesmo todas as histórias, conforme cada ponto de vista, dos públicos envolvidos, dos personagens envolvidos, quais os interesses ou intenções ocultas naquele contexto, né? Eu não estou falando de desconfiar de todo mundo, mas vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma historinha infantil que todo mundo conhece, que fica melhor para a gente ilustrar, tá bom? Vamos falar da historinha do Chapeuzinho Vermelho, que quase todo mundo conhece. Se não, se alguém não conhecer, tem um Google aí que pode ajudar. Se Chapeuzinho Vermelho era um exemplo de garota comportada, por que ela foi desobedecer à mãe e por um caminho diferente? Garotas comportadas não desobedecem às mães. O que é garota comportada? Como é que essa mãe deixa uma filhinha ir pelo caminho da floresta onde tem animais selvagens, que são perigosos, e deixa a menina ir sozinha assim? Que mãe é essa, meu Deus? Vai pra cadeia, né? Maus tratos. Se a Chapeuzinho não deveria conversar com desconhecidos, por que ela foi conversar com o lobo mau? O que essa menina tem na cabeça? Mas não é comportada, menina, não é uma boa menina, Chapeuzinho Vermelho? Foi logo lá bater papo com o lobo mau? E se o lobo é um animal selvagem, por que ele é considerado mau se ele só mata para comer? Se ele só mata quando tem fome? Só por isso ele é mau? Ele estava no habitat dele, ele não saiu da floresta. Que mais a gente pode perguntar aí? A vovozinha não conseguiu diferenciar a voz do lobo mau da voz do Chapeuzinho. Para mim, a história era contada assim, com a voz da Chapeuzinho
ser uma vozinha assim de criança. E a do lobo mau, uma vozinha assim, forte, babado. Então, como é que a vovozinha deve ter sofrido aquele efeito que as pessoas sofrem quando recebem aquele trote da cadeia, quando alguém liga chorando, né? Bom, e como é que a Chapeuzinho não identificou de cara que a vovó era o lobo? Né? Tipo, ficou lá perguntando que olho grande, que orelha grande, que boca grande, que dente grande, que tudo grande. E a voz, não percebeu a vozinha lá? Então, é muito estranho, coitadinhas. São as crianças ingênuas para acreditar nessas coisas, né? Nessas historinhas malucas. E o caçador, gente, atualmente nem pode existir um caçador. Que mais coisa mais, aliás, mais politicamente incorreta. Né? Sai para lá, seu o caçador que fica extinguindo animais aí. Isso não é bom. Enfim, o Chapeuzinho que entrou na casa do lobo. Né? Não foi o lobo que foi atrás da Chapeuzinho. E quem foi castigado foi o lobo. Claro que esse exemplo é só uma ilustração lúdica diferente da realidade, mas ele serve para a gente pensar no contexto das questões que nos aparecem, dos fatos que nos aparecem, pensar no que ninguém pensou, questionar o que ninguém questionou. Isso é importante que a gente quer mostrar mais na historinha do Chapeuzinho Vermelho e no pensamento crítico. Veja bem, eu não estou falando de desconfiar de tudo e de todos, né? De andar com uma lupa por aí, procurando pelo em ovo, não é exatamente isso. E sim, de apurar os fatos para que se possa se aproximar mais da realidade, né? Das ocorrências, e aí, com base em todas as informações que você obtém, você pode formar melhor uma opinião, ter uma decisão mais bem embasada, alguma coisa assim. Em gerenciamento de crise, inclusive, é comum um colega vir contar alguma coisa para você, um fato, totalmente impactado pela emoção. Essa pessoa vem alucinada, descompensada, impulsiva, e na maioria das vezes ela aumenta o tamanho do problema. Traz alguns aspectos, né? Ela aumenta assim até para comprovar como foi grande o impacto que ela teve. O que acarreta percepções muito particulares, muito pessoais, porque envolve as emoções de cada um. Tratar um problema assim só vai crescer, aumentar o tamanho do problema e complicar mais a questão, a solução, né? Se você for impactado por essa emoção do colega, como não dizer, se você for pilhado pelo colega. Por isso, assim, a gente precisa usar raciocínio lógico, analisar prós e contras, e acreditando que todas as ocorrências possuem diferentes pontos de vista para analisar. E dessa forma, é importante a gente considerar diferentes soluções, obstáculos que podem surgir, até para identificar oportunidades também. E aí eu quero destacar também que não se trata de ser um advogado do diabo ou uma pessoa pessimista. Eu tenho uma certa irritação quando questiono algo e vem um comentário de pessimista. Por exemplo, se a proposta é fazer um evento ao ar livre, aí eu questiono, mas e se chover? Qual é o plano B se chover? E aí vem aquele comentário assim, nossa, mas como você é pessimista, ou seja, por falta de um argumento melhor, a pessoa te chama de pessimista só porque você fez uma pergunta. E uma pergunta bastante impertinente, porque quando a gente está falando de investimento, a gente precisa sim analisar possibilidades e riscos. Aliás, de toda situação a gente precisa analisar riscos, né? Então a gente precisa julgar a qualidade dessas informações. Apenas nós, humanos, sabemos analisar informação. Nem todos, né? Mas é isso que a gente deseja, que os humanos saibam cada vez mais analisar as informações.
Os computadores podem até nos dar essas informações, fazer tabulações, cruzar dados, cruzar dados, né? Mas quem tem pensamento crítico dificilmente vai ter essa habilidade substituída por uma máquina. E eu gosto dessa imagem, né? Porque é a história do copo cheio, do copo vazio, que as pessoas costumam comentar, da visão do otimista, do pessimista, e tem um realista que olha ali e vê só um copo de xixi. Então, percebam o quão diferente é ponto de vista. Então, a gente precisa entender isso exatamente, o que ele nos traz de informação. E para quem quiser se aprofundar em organização de pensamentos, segue a dica desse livro aqui na tela, do Edward de Bono, que o livro chama Os 6 Chapéus do Pensamento. Ele é um método bem interessante porque ele faz você catalogar as informações para poder sentir o que tem mais peso para uma tomada de decisão. Ele usa os 6 chapéus que ele usa, o de controle, o de fato, o de benefícios, críticas, sentimentos e ideias, né? Então, é bem interessante porque ajuda a gente a pensar de uma forma melhor, ter um método para pensar. Bem, e aí a minha sugestão para quem deseja desenvolver pensamento crítico é treinar. Para tudo a gente precisa treino, né? Para o pensamento crítico também. Pensa num problema que você deseja solucionar, reserva um tempo para levantar informações com novas ferramentas de dados, novas tecnologias e atualizadas, porque essas ferramentas se transformam muito rapidamente, então é por isso a gente está sempre atualizado, que ferramentas a gente pode usar. Usa uma planilha para manipular dados. Veja bem, manipular não quero dizer alterar, estou dizendo cruzar dados, né, para ter diferentes interpretações. Enfim, as dicas de pensamento crítico são essas, né? Formule bem todas as perguntas, junte as informações, avalie a quantidade de informações e a qualidade delas, as fontes, né, a origem delas, e faça um filtro de tudo isso. Considere eventuais consequências, né, de caminhos a seguir, ouça as opiniões sábias, porque para quem você perguntar, a pessoa entenda do assunto ou não, ela vai dar um palpite. Então, pergunte para a pessoa certa, né, consulte pessoas certas, adequadas. E aí, esse vídeo gente fica por aqui hoje, mas no próximo vídeo nós vamos abordar criatividade. E essa criatividade, ela está muito envolvida nesse contexto, né? Que é a terceira habilidade do profissional do futuro. E não esqueça, se você gostar desse vídeo, curta. Se quiser saber mais, se inscreva no canal, que eu estou tentando sempre colocar vídeo novo. Se desejar sugerir algum tema e for da minha área de conhecimento, eu vou ter muito prazer em abordar esse tema. E principalmente, se tiver alguma dúvida, pergunte, que eu vou me esforçar para responder. Responder bem, responder eu sempre vou, tá? Obrigada e até o próximo vídeo.